agradecer o convite, né, do laboratório. Eu nunca participei efetivamente, mas acompanho o trabalho de vocês, acompanho as mídias, né? Já divulgamos vários eventos, sempre são trabalhos relevantes, né? Discussões relevantes, interessantes. Eu quero agradecer ao grupo todo, né? E a professora Wanda também, a todo o pessoal da UEM, que é muita saudade, né? Faz tempo que eu não vou em nenhum evento aí, aquela saudade que a gente sente depois da pandemia, mas que bom que a gente tem esse meio, né? De estar com vocês e discutir hoje sobre esse assunto, né? Que é morte e religião. Então, eu queria pedir para começarem a passar os slides, que eu vou precisar da ajuda técnica dos colegas, né? Então, dizer que atualmente eu faço parte da ABEC, que é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que é uma associação brasileira que reúne pesquisadores de várias disciplinas, né, de várias áreas do conhecimento que trabalham com os aspectos cemiteriais da morte, né. Eu também auxilio no momento a revista M, né, revista de estudos sobre a morte e os mortos de morrer, que é da Unirio, né, eu faço parte da coordenação, né, editorial lá da revista, que a gente aceita vários artigos, também vou deixar para vocês o convite, né, de conhecerem os artigos da revista M, as nossas redes sociais, né, e as lives que a gente acabou fazendo durante esse período de pandemia, que também reuniram vários pesquisadores sobre assuntos variados, né, da morte e do morrer. Então, é um nosso grupo que está cada vez mais forte, né, de pesquisadores sobre o tema, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso, né, sobre essas nossas relações. Por quê? Porque a morte e a religião estão sempre muito ligadas, sempre tiveram muito ligadas, né? É impossível. O homem é um ser que ele faz os ritos, né, para sepultar. O sepultamento não é um simples eliminação do cadáver, né? Existem vários ritos, e a partir desses ritos você tem o quê? Uma história, você tem um conjunto de crenças, né, de atitudes diante da morte e que estão relacionadas com a religião, né? Então, no primeiro slide, a gente pode começar a pensar, né, ou falar um pouco dessa historiografia que trabalhou com a morte, né? A gente aparece lá, principalmente nos anos 70, né, lá na França, História das Mentalidades, né, Philippe Arrier, Michel Vovelli, existem outros, né, Pierre Nora, outros autores que começaram a pensar, né, as relações entre história e morte, história da morte, né, a partir da vastíssima a possibilidade de fontes que esses pesquisadores tinham, né? Eles disponibilizaram. Era mais assim, eles começaram com a história demográfica, que naquela época era muito forte. Pensem que quantos milhares de certidões de óbito, né, de nascimento, toda aquela questão da demografia histórica, até chegar nos testamentos, né? E essa reflexão das mentalidades foi importante porque começou a não só contar, né, ter aquela história quantitativa, mas fazer análise dessas relações, dessas atitudes diante da morte. E nessas relações, eles vão perceber o quê? O impacto da religião, né, de como essas crenças, principalmente a gente está falando do cristianismo, né, vai impactar nos rituais fúnebres, em como essas pessoas vão encarar, vão se preparar para morrer, e como que elas vão ser sepultadas, toda essa relação, né? Então, é interessantíssimo, são obras clássicas, daí vocês que, né, o pessoal que está chegando agora pode pensar assim, devo ler os clássicos? Sim, né? Ainda mais esse tipo de clássicos. Embora ele seja uma outra realidade, eu lembro lá na minha graduação, né, há muito tempo atrás, eu pensava, que inveja que eu tenho do Michel Vovelli, né? Porque ele tinha ao seu dispor 30 mil testamentos, né? Enfim, a gente não tinha nada, a gente nunca teve nada, era sempre muito difícil, muito custoso conseguir essa documentação.
E eu pensava, eu só posso ser historiadora na França. Mas isso não é verdade, totalmente verdade, né? Claro que os historiadores franceses, os historiadores europeus, eles têm, têm muitas possibilidades de fontes que talvez a gente não tenha, né? Tanto em quantidade como em acervo. E por isso as minhas preocupações com arquivo, acervo, desde sempre na minha vida, né? Porque, enfim, eu faço história no Brasil. Mas, mesmo assim, essas ideias, né, de como começar a trabalhar com o tema da morte, as relações entre o impacto das religiões, das crenças religiosas e o morrer, iniciaram a partir desses historiadores, né? E aí, eu pode passar o próximo slide, a gente vai chegar no Brasil, né? E no Brasil, a gente tem essas obras clássicas, né? Que na historiografia, a gente tem outras obras, lógico, está na bibliografia, enfim, no final da apresentação, mas existem outras obras diversas, mas eu destaco essas duas porque elas têm um impacto fundamental também na minha trajetória de estudos da morte, né? E na historiografia brasileira, que é a obra do professor João José Reis, lá da Bahia, né? A Morte é uma Festa, Ritos Fúnebres e Revolta Popular no Brasil no século XIX, que foi publicado em 91, e o livro da professora Cláudia Rodrigues, né, que está na Unirio, que é Nas Fronteiras do Além, a Secularização da Morte no Rio de Janeiro, dos séculos XVIII e XIX, que é uma publicação de 2005. Essas obras, elas são fundamentais para qualquer pesquisador do tema, né? Por quê? Porque o João José Reis foi aquele impacto na historiografia ao trabalhar, né, com essa revolta, com a ideia de quando tem uma política, uma medicina social em que vai influenciar, né, nas atitudes das pessoas diante da morte, ou seja, o higienismo, né? Não se pode mais sepultar o cadáver nas igrejas, nos templos sagrados. Há uma revolta da população, há uma negação da população nesse sentido, é o que ele chama da cemiteirada, né? Da cemiteirada, revolta contra a proibição das pessoas, os fiéis, de cumprirem seus ritos religiosos, né? Percebam como essa obra ela é sensacional, né? E ela continua, o professor, acho que foi ano passado, esse ano, fez uma nova edição, que esse livro estava esgotado há muito tempo, enfim, mas ele tem, vocês encontram em PDF, é muito fácil de encontrar, né, essa obra. Essa obra é sensacional e ela é muito pertinente, né? Percebam que a gente passou, 2 anos atrás, uma pandemia que está acabando, mas que ela influenciou os nossos ritos, as nossas crenças diante da morte. Claro que foi muito diferente do que, né, aconteceu lá no século XIX, mas mesmo assim, eu vi entre pesquisadores, entre pessoas que eu conheço, enfim, e mesmo na minha própria família, restrições, né, de rituais comuns nas religiões praticadas, nas crenças praticadas, em torno de uma questão de epidemia, né? Uma epidemia causou toda essa transformação. Né? O que a gente está vendo agora? Que está voltando, né? Eu acredito que a gente pode analisar que, né, naquele momento a gente não podia mais fazer velório, teve momentos muito fortes da pandemia, que é muito recente, que todos lembram, que o corpo era envolto em sacos plásticos, né? Você não podia ter contato, não era recomendado velório, não era nem permitido a presença em enterro, né? Aglomeração, enfim, você não tinha despedida. E os ritos religiosos também foram suspensos nesse sentido. A gente não fez missa de 7º dia, missa de corpo presente, não fez nada disso. Então, percebam como essas ideias, né, das revoltas, claro que não teve nenhuma revolta, ninguém se revoltou, ninguém teve, né, saiu como lá no século XIX, no estudo de casos do João José Reis. Mas eu lembro de ter visto alguns pesquisadores falando um desrespeito com as culturas, com as religiões, enfim, de outras crenças também, não só a católica, que eu acabei dando exemplo, mas percebam como é um conflito das sociedades, né? E esse livro do João José Reis, ele causou um impacto profundo nos pesquisadores na época. Na verdade, todo mundo queria encontrar a cemiteriada no seu estudo de caso, né? E a professora Cláudia Rodrigues, que veio em seguida, ela também foi procurar a cemiteriada lá no Rio de Janeiro, né? Ué, mas se o João José Reis percebeu isso lá na Bahia,
Eu vou encontrar essas revoltas contra, né, a instalação dos cemitérios e a proibição dos enterros em igrejas em outras fontes. E não foi isso que ela encontrou, né? Isso que é muito bacana quando a gente, no fazer história, da busca pela fonte histórica, né? Quando a gente vai com várias perguntas e a gente vê que a nossa fonte, ela não vai seguir o que a gente acha interessante de um autor, uma meta, teoria, nada disso. As nossas fontes, elas são tão ricas que elas mandam a gente para outro caminho, né? E foi isso que a professora Cláudia Rodrigues percebeu, e ela usa muito esse conceito, que a secularização, né, ela causou uma laicização dos ritos, tá, fúnebres, mas não uma descristianização, né? Então, não teve nem nada disso, embora teve todo sim, uma resistência, porque as sociedades, elas têm resistências às mudanças, não teve nenhuma guerra, porque há uma ressignificação desses ritos, né? Então, você tem mais um problema até clerical com a igreja do que com o fato do catolicismo, ou da religiosidade, ou do cristianismo, né? Então, também é uma obra importantíssima, né, de uma pesquisadora que está aí até hoje, fazendo, né, trabalhos incríveis sobre a história da morte, é a nossa referência, né, a professora Cláudia Rodrigues, e a partir das leituras também da professora Cláudia Rodrigues, né, e que trabalha com toda essa questão da religiosidade com a morte, nesses outros parâmetros, né, que ela vai encontrar, vai buscar uma coisa, encontra outra, né, no caso do estudo que ela realizou na pesquisa dela, é que eu também fui buscar isso na minha pesquisa, né, de doutorado. Então, eu quero que pode passar, por favor, para o próximo slide, que então é o que a gente vai conversar hoje, que é a morte, a religião e a guerra, né? A gente pode conversar sobre também esse assunto. Por quê? Porque em 2009 eu tomei contato com uma documentação lá no museu, no Arquivo do Exército, perdão, no AEX, no Rio de Janeiro, dos relatórios do pelotão de sepultamento. Pode passar no próximo, né? E essa fonte, para mim, foi impactante, porque, embora fosse uma fonte totalmente burocrática, né, produzida durante a guerra, né, durante a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, ela trazia muitos aspectos desses indivíduos, né, que morreram na guerra, né, e esses aspectos tinham aspectos religiosos, né? Então, percebam, lá na minha graduação, eu trabalhei com testamentos, né, testamento de São Paulo do século XVII. Então, eu tinha aquela ligação do que você trabalhar com estudo de morte e religião. Ah, a pessoa pedia nos testamentos para deixar missa, para ser enterrada de tal forma, enfim, né, para que santo que era da devoção, para destinar doações para tais igrejas, etc, etc, etc. Né? Claro que no século XX, né, durante um período de guerra, essas atitudes são completamente diferentes. E essa documentação, mesmo assim, ela mostra elementos do quê? Dessa religiosidade de um soldado, né, que vai para a guerra, que está na iminência de morrer ou não. Se a gente pensa que você tem chance de ir para a guerra, ora, vejam agora, né? A gente está tendo um conflito na Ucrânia com a Rússia, e teve a mobilização, né, imposta pelo Putin ontem, hoje. O que aconteceu? Várias pessoas fugindo, né? Por quê? Porque você sabe que é uma guerra, nós estamos em 2022, e mesmo assim, quando você fala em guerra, você liga a morte, né? É algo inerente, o risco é muito maior do que você ficar na sua casa, para o seu trabalho, para a sua universidade, enfim, né? Então, esse medo do morrer, ele vai trazer esses elementos. E esse relatório, né, como o Brasil foi para a guerra, mas estava subordinado ao 5º Exército Americano, né? Nós fazíamos parte das forças aliadas que lutaram contra as forças do eixo, né? A Alemanha, Japão e Itália na Segunda Guerra Mundial. Esse relatório, esse documento, ele foi traduzido, né? Ele foi feito
lá nos Estados Unidos, pelo governo americano, pela logística americana, chamada Graves Registration, né, e tinha todas essas indicações de como proceder com o cadáver do soldado morto, né? E aí eu destaquei para vocês alguns elementos que eu acho interessante, né? Tá pequenininho aqui, mas a gente vê que tem o nome, registro, né, do soldado, a data da morte, o local da morte, ou como a causa da morte, né? E aqui nesse cantinho, né, na figura do lado direito, a gente tem assim religião. Tem católica, protestante e H, que é de hebreu, né? Como esse relatório foi traduzido, né, do inglês para o português, eles mantiveram o H do hebreu, né? Seria o judeu, que era muito comum entre os estadunidenses, né? No nosso caso, tinha alguns soldados judeus, a gente pode até discutir isso, né? Mas não era muito comum, né? Foram, de fato, pouquíssimos soldados, né? Não era uma população muito, não foi tão engajada para a guerra nesse sentido. Mas o católico e o protestante está ali, você colocaria quem preenche esse relatório do pelotão de sepultamento, poderia colocar o C ou o P, né, ou o H. A gente vai ver que ao longo dos 467 mortos que o Brasil teve, a maioria esmagadora era de católicos, né? Mas vamos encontrar alguns protestantes e 6 que não é possível, não está preenchido no relatório de que a que religião pertencia. Na via das dúvidas, eles enterravam como no rito católico, né? Outro elemento importante desse relatório é que ali tem os bens que o soldado portava na hora da morte. Isso que foi o que chamou a minha atenção quando eu entrei em contato com essa documentação pela primeira vez. Nesses bens constavam relíquias, imagens de santo, rosários, crucifixos, Novo Testamento, manual de orações, e aí eu fui perceber o que era isso, né? O que é esse arsenal religioso levado para um enfrentamento, para uma guerra. A gente sabe que o soldado tem toda uma restrição, né? Ele tem que carregar muito peso, né? Principalmente da infantaria, enfim, ele não pode carregar o que você carrega normalmente na sua mochila, né? Teria que ser tudo preparado especificamente para essa nova situação, esse contexto, né? De estar sempre em movimento, enfim, e também está sempre em combate, né? E aí eu fiquei pensando, mas quem levava isso? Por que levavam? Como levavam? O que eram esses objetos? E qual o significado desses objetos, né? E aí que a relação das atitudes diante da morte foram me despertando interesse, né? Em trabalhar com esse assunto. Você pode passar o próximo slide, por favor? Né? Aqui tem esse aqui, por exemplo, levava fotos, um quadro religioso, 3 orações, caderneta de notas, 2 medalhas, um canivete, um anel, 20 centavos e 1.046 liras. Claro que eu fiz tabelas, né, para identificar o que cada um levava, o que mais eles levavam, né? Lógico que a maioria levou a sua plaquinha de identificação, claro, ninguém quer ser um morto desconhecido quando você vai para a guerra. Desde a Primeira Guerra Mundial, você já tem, né, as dog tags, que são as placas de identificação do soldado, porque sempre foi um grande problema, né, você ir para a guerra e ter medo de não ser reconhecido, né? Claro que a gente vai ver que isso aconteceu da mesma forma, né? Não tão comum, mas ainda assim, certas formas do morrer dessas batalhas, em alguns momentos impossibilitaram a identificação. Mas um aspecto interessante é que o que eles mais levavam, né, depois da identificação, era dinheiro, né? O que dá aquela ideia de que o soldado não pensa em morrer quando ele vai para a batalha. Ele pensa que vai ficar vivo, porque se está levando dinheiro, é porque o dinheiro vai ser necessário, vai ser algo de uso. Enfim, mas esses elementos religiosos mostram toda uma questão que a gente, né, pode pesquisar, que mostra, será que o soldado era religioso ou que esses elementos religiosos, né, eles têm um outro significado nesse contexto de guerra, né?
Pode passar? Enfim, né? Escrevi muito rápido, fiz Novo Testamento e destaque para o soldado evangélico. É Novo Testamento, desculpem ali o erro de digitação. Então, levavam o Novo Testamento, como os soldados que não eram católicos, eram raros, tem mais um reforço na documentação, né? É isso que eu estou mostrando aqui. Mas o que a historiografia, né, estrangeira, que trabalha bastante com história da morte, a morte na guerra, percebe que desde a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados eles sentem essa necessidade de ter esses objetos religiosos até como amuletos. Nem sempre o sujeito era um cristão ou um religioso, no sentido de fazer todos os ritos da sua igreja, enfim. Mas na guerra, esses elementos eles tinham um outro efeito, eles tinham um efeito também de elementos mágicos, de proteção, de amuleto, né, de sorte. Então, a gente percebe toda uma tentativa dos exércitos de organizarem de que forma isso seria entregue, né? Eles não vão levar uma Bíblia inteira, enfim, iam ter versões, né, adaptadas, resumidas, que pudessem ser portáteis, enfim, fáceis de manusear, né? E é isso que a gente vai encontrar, né, nesse material produzido para a guerra, né? E desde a Primeira Guerra Mundial a gente percebe isso. E os autores também percebem essas ideias, essas questões que tanto o professor João José Reis e a Cláudia Rodrigues lá, né, em outros períodos da história, vão perceber. A gente pode colocar o problema de que, com uma guerra, numa sociedade tão complexa, em que as armas, né, destruição em massa, elas começaram realmente a surtir esse efeito. Pense no impacto que foi a Primeira Guerra Mundial. Foi a primeira guerra em que mais pessoas morreram pelos ferimentos provocados pelas armas de matar do que por doenças. Até então, Guerra Civil Americana, outros conflitos, as guerras napoleônicas, soldados morriam mais de fome, de doenças, né? A Guerra do Paraguai, né? Vamos pensar também no nosso conflito, né? E a Primeira Guerra Mundial, não. É essa destruição, né? As armas feitas para matar, né? E a gente pode pensar assim, uma sociedade exposta a isso vai pensar em religião, vai pensar em crença, ou vai acreditar no material, né, que é o que estava matando. E alguns historiadores colocaram essa possibilidade. Existiu uma descrença, né, um abandono do religioso durante a guerra, ou no período entre guerras e na Segunda Guerra Mundial, não é o que as fontes mostram, que existe uma demanda dos soldados por esses objetos, né? Que há uma nova ressignificação. Eles não queriam que o pastor ou o padre fosse o front para fazer o rito como tinha lá na cidade natal deles, né? Mas ele queria aquela presença, ele queria essa presença do religioso, do espiritual, era importante. E os oficiais também mostravam como era outro elemento, né? Um elemento de identidade, de grupo, de maior pertencimento, de renovação, enfim, de fé, né? Esses aspectos são interessantes e mostram que não teve essa descrença, esse ateísmo, né? Aí vocês vão me perguntar, mas e o caso lá dos franceses ou o caso dos soviéticos, né? Mesmo o caso dos soviéticos é muito interessante, que a gente sabe que com a Revolução Russa existe toda uma tentativa de laicização do país, né, uma laicização violenta, enfim, até de destruição de igrejas ou de transformar igrejas para outras funções, enfim. Mas durante a guerra, até o camarada Stalin teve que abrir uma exceção, né? Então a gente vai ter sim o retorno a essa religiosidade. Era importante para a moral do soldado ter esse aspecto espiritual, ainda né, o partido, enfim, o governo quisesse dizer que isso não era essencial, que era mais, você podia transferir tudo isso para a crença na pátria, né, a religião da pátria ser mais forte,
eles tiveram que abrir essa exceção, né? Esses aspectos, porque esses aspectos estão mais relacionados com a questão da individualidade, né? Isso que a gente percebe nessa historiografia. Então, pode passar, por favor. Então, essa documentação foi bem interessante que eu encontrei, que mostra, né, como os Estados Unidos até perguntavam, será que precisa ter capelão que vai acompanhar a tropa brasileira? Né? Então, eles percebem assim, sim, precisa. Né? Mesmo o Brasil sendo aquele país que já era conhecido, né, pelo país enfim, do sincretismo, né, em que não existia tanta aquele furor conservador, né, do protestantismo presente lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então existia toda essa ideia e a capelania militar, a gente vai pensar, né, vocês estudiosos das religiões, das religiosidades, né, já sabem muito bem que com a proclamação da República a gente tem a separação do Estado da Igreja e o fim, né, dessas capelanias militares, né, no Exército. Então, há um fim, né, com a proclamação da República, mas esse fim nunca foi de fato um fim. Né? Por vários anos, por exemplo, continuaram pagando um soldo para Santo Antônio, lá em Minas Gerais, um destacamento do Exército, né? Até a documentação, a burocracia no Rio de Janeiro perceber que estavam sendo pago algo religioso num governo que era laico, que tinha acabado com essa, né, com essa afiliação de Estado e Igreja, demorou. E alguns batalhões eles conseguiram permanecer, tendo permanecido com a ideia do capelão. Né? Mas há eles voltam de fato, né, em 44, antes do Brasil entrar na guerra, né? Existe essa ideia de, então, a gente vai ter que recriar a capelania militar, ela vai ser importante para seguir com o Brasil na guerra, com os soldados brasileiros, tem que ter esse apoio, né? Foram 25 padres católicos e 2 protestantes, né? Pode passar, por favor. Outro slide. E aqui eu destaco essa figura, né? Que, como eu falei, essa religiosidade, essa presença da igreja, né, oficial nos campos de batalha, ela tinha que ser diferente. O que a historiografia mostra que na Primeira Guerra Mundial os soldados eles não gostavam daqueles sacerdotes que fossem radicais, no sentido de que exigisse um posicionamento religioso, como acontecia na sociedade de origem ou na sociedade normal. Eles queriam mais um companheiro. No Brasil, a gente teve o caso do Frei Orlando, que acabou sendo o único oficial morto na guerra, que é um frei católico, né, do Brasil. Aqui tem as várias fotos, porque o Frei Orlando era esse elemento de companheirismo. Mais do que o religioso, ele era companheiro, ele estava sempre com soldados, sempre alegre, sempre, e ele morreu justamente porque ele queria dar uma palavra de apoio num dia que ia ter um enfrentamento, um confronto, né, da FEB, e ele pediu para ir, não era para ele estar naquele lugar, né, e o jipe que ele estava teve um problema, e daí ele saiu do jipe, e daí um italiano foi tentar bateu com uma arma numa pedra lá para tentar resolver o problema do jipe, e a arma disparou, acertou no Frei Orlando. Então, foi uma morte acidental, né? Foi um fogo amigo, como a gente diz, mas ele veio a falecer, né? Existiu até há um tempo uma tentativa de transformar, beatificar o Frei Orlando, como sendo uma espécie de santo. Tá? Eu acompanhei isso, era bem mirabolante, enfim, né? E questionei as pessoas que estavam tentando fazer isso. Parece que agora elas tiveram algum problema, que não é o religioso, é de corrupção, né, nos seus cargos, isso na igreja e no exército, então esse processo está parado.
mas existia até uma ideia de que o Frei Orlando ele tinha um milagre da alegria, né, segundo essas denominações, para transformar ele em santo, e ele ajudava os italianos, né? Então tem até também algumas vezes eu vejo ainda essa tentativa, né, de homenagear ele, falando a sopa do Frei Orlando, que era a sopa que eles davam para os famintos italianos, a população, né, que estava lá sofrendo com a guerra, né, e que os brasileiros ajudavam, e ele era um desses membros que tinham essa iniciativa. Então, pode passar. E aí, né, a gente percebe que em outras fontes que eu busquei, né, além dos relatórios, nesses museus, os acervos doados a museus, principalmente o Museu do Expedicionário, aqui em Curitiba, né, que eu convido todos que não conhecem a visitar, que é um acervo interessante, já foi melhor, né, mas, enfim, tantos problemas que a gente tem com museus no país inteiro, ele ainda é um museu que mantém bem todo esse rol, né? E que antigamente os soldados eles faziam doações. Então, é aí que eu consegui ter acesso ao que era essas medalhinhas que os soldados diziam que levavam, o que eram esses rosários, o modelo, e o manual de orações, enfim, tudo isso que foi doado ao acervo do museu por ex-combatentes, né? Pode passar, por favor? E as estampas de santos também, né? O que são essas estampas? É interessante a gente notar que essas em preto e branco, geralmente, elas são brasileiras, né? Gráficas brasileiras, e chegando na Itália, eles recebiam as coloridas. E aí tinha toda uma relação, né? Que eu também lembro que a gente às vezes tem, né? Uma estampa de santo, uma medalhinha que a sua avó, que a sua mãe, que a sua tia dá, ela tem um valor emocional, afetivo muito maior, às vezes, do que a questão devocional, né? Então, essas estampas, às vezes, os soldados também usavam para mandar para casa, em cartas, em correspondências, né? Quando eles recebiam lá, que era uma forma de ter uma lembrança da guerra, né? Imagina, o sujeito está no front, ele não vai passear, né? Então, não vai mandar lembrancinhas. Então, postal, manda algo que ele recebeu, né? Que ele recebeu. Enfim, pode passar. Aqui tem outros exemplos, né? De orações feitas especificamente, né? Para o confronto, pro front, né? Levadas de Páscoa, de Natal, dessas datas comemorativas, celebrativas, né? Pode passar, por favor? E esse elemento, né, que é um elemento muito interessante, que é o Manual de Orações do Soldado Brasileiro, né, que seria esse livrinho, né, em miniatura, né, resumido do que seriam as orações feitas no front, nas imagens que a gente viu, teve de missa, enfim, dos sacramentos, né, que eram todos resumidos, imaginem, né, por conta da guerra, né? Nesse manual é interessante a gente perceber como tem orações específicas, né? Oração da vitória, oração por uma morte gloriosa, oração pela morte do inimigo, e todos aqueles elementos também do que fazer, né? Se o seu amigo está morrendo, o que você faz? Pergunta para ele se ele é católico ou não, né? Primeira coisa. Aí, coloca um terço na mão dele, se você tiver. Fala em nome de José, de Maria, de Jesus, né? Tem todo um procedimento que é realizar, que é nesse manual que remonta a essa tradição que a gente tem, né? Desde os séculos 17, 18, enfim, de manuais do bem morrer, né? Como fazer para bem morrer, só que em formas adaptadas, né? Pensem que a gente está num conflito do século XX, enfim, pode passar, por favor. Aqui tem as outras orações, né? Preparação para o combate. E outro aspecto interessante que eu achei nesse manual na última página, né? Antes da folhinha que tem a identificação do soldado, que tem esse manual, tem uma oração a Caxias, que isso é a tentativa do Exército de, né, colocar um elemento lá na sua tradição, né?
que é o Duque de Caxias, sim, aquele Duque de Caxias lá da Guerra do Paraguai, né? Como algo que fosse dar força, ou fosse dar maior coesão àqueles soldados, né? É claro que isso aqui não teve nenhuma aceitação, né? A FEB justamente era ao contrário do Exército de Caxias, né? Pensem que existe até a gíria, né? A caxiagem, que é aquela coisa certinha. A FEB não era do Exército, a FEB era o povo, e o povo é diverso, né? O povo é múltiplo, o povo não é aquele que vai cumprir ordens, mas o povo, né? Ou no caso, os soldados da FEB, eles eram profissionais, não é que não cumprindo ordens, ou não estando com a bota bem lustrada, ou com a barba bem feita, ou com a farda em ordem, eles eram menos profissionais, né? Então, por isso, há essa recusa, simplesmente ignoram a existência disso, né? Dessa tentativa de ligar ao Exército de Caxias ao Exército da FEB. Então, pode passar, por favor. Aqui também são as outras orações da Boa Morte, enfim, pode passar, por favor. E mostrar para vocês que isso era comum, né? Um manual americano, pode passar, por favor. E aí, também você tem aqui, eu encontrei esse documento que é bem interessante, né? Já que a gente está pensando em guerra, né? Que às vezes levar um manual já não é tão... já vai ter mais peso, enfim, o cara saiu do conflito, não teve tempo de se arrumar, então você coloca um cartão que tem resumido o que fazer diante da iminência da morte, né? Ali tem aquelas ideias, né? Eu cometi pecado, eu bebi quantas vezes, né? Porque eles são protestantes, então pensa, você vai ler do 1 até o 14, toda a sequência, né, desse cartão aí que vai te ajudar a ter uma boa morte, ou você fazer isso para o seu companheiro que está morrendo, né? Que era essa a intenção, e os vários depoimentos mostram isso. Né? Você às vezes não usava para você, mas você usava para alguém. Provavelmente você ia ver alguém, né, nesse momento. Pode passar, por favor. Aqui também dos judeus, né, o Novo Testamento, pode passar, por favor. E também de marinheiros canadenses, né, sempre tem também as especificidades, né, de cada um dos grupos das Forças Armadas, podem passar, por favor. E a gente tem também um alemão, né? Que é aquela outra coisa que a gente pensa, os alemães, né? A Wehrmacht toda nazista. Não, eles tinham também os religiosos aqui, e tinham os manuais de oração do soldado alemão, né? E aí, vejam, essa é um conflito que mais é apresentado na Primeira Guerra Mundial, né? Que os relatos mostram para justamente as pessoas que vão se confessar, ou que escrevem diários ou cartas para os sacerdotes, eles têm esse conflito, soldados, né, na Primeira Guerra Mundial. Mas cristão é matar um cristão, né? Pensem que na Primeira Guerra Mundial todos eram emanados naquelas mesmas ideias, naquela religião, enfim, a maioria, né, dos povos em conflitos. Na Segunda Guerra Mundial, esse conflito já não era tão claro. Por quê? Porque você estava lá para fazer o bem, você ia acabar com o mal, você estava lutando do lado certo, né? Se do mal era o que os soldados alemães fizeram, que a Alemanha representou na Segunda Guerra Mundial, então pense que a ideia de uma guerra justa era muito mais... foi muito mais fácil de ser trabalhada na cabeça desses cristãos, né? Pode passar, por favor. Aqui também aqueles cartões, né, de oração estadunidense, que tem os dois lados, né? Percebam que aqui o grafismo também é mais alegrinho, colorido, tem uma estética enfim, mais chamativa também, né? Cada um desses é o frente e verso que eu coloquei ali também, que tenta ser esse resumo, né? Na Primeira Guerra Mundial, teve até alguns estudos de como fazer uma Bíblia que você pudesse ser lida no escuro, né?
porque se você acende um fósforo, acende uma lanterna, qualquer coisa vai denunciar a sua posição ao inimigo. Então, toda essa prática religiosa, ela tinha que ser muito bem encaixada nesse aspecto que você está num ambiente diferente, que é o front, né? Pode passar, por favor. E aqui eu trago aqui as tabelas que eu encontrei, como eu falei, né, das religiões da maioria que são católicos, protestantes, evangélicos e não determinados, né, que geralmente é porque não foi preenchido, né. A gente sabe, por exemplo, que bom, podiam ter, logicamente, alguns adeptos de cultos afro, né, mortos da febre, mas isso não era reconhecido, né, não foi identificado pelos próprios também limites, né, limitações do preenchimento do relatório. Tá? Então, os principais objetos levados religiosos eram as medalhas religiosas, mas também a gente tem estampas, crucifixos, orações, etc, etc. Pode passar, por favor. E aí, a gente vai falar agora de um outro aspecto, né, que eu trabalhei na pesquisa e que também tem relação com a religiosidade, porque é o cemitério, né? Todo mundo, a gente sabe que o cemitério é esse espaço sagrado, porque tem a sepultura de um indivíduo, né? Um indivíduo, enfim, um ser humano, e aí ele já tem esse aspecto sagrado. Só que os cemitérios militares, eles têm toda essa tentativa de ser mais de uma religião cívica, né, em que a pátria esteja mais forte, do que de uma das religiões, né? Então, o cemitério militar, por isso escolhe, geralmente, a gente pode ver, né, em imagens, ou mesmo quando a gente visita. Eles são cemitérios parques, né, em que tem muita natureza, tem ciprestes, tem grama, né, tem aquelas sepulturas, ou as cruzes, ou as lápides brancas padronizadas, né? Por quê? Porque é aquela ideia de que a natureza vai remeter à pátria, que vai remeter ao por que você caiu, por que você morreu, né? Então, vai ter toda essa questão, mais do que colocar uma escultura, uma simbologia de outros cemitérios que a gente encontra, né, nas cidades. Então, essa é um aspecto importante dos cemitérios militares. Mesmo assim, nessas lápides, a gente vai ver que vai ter uma estrela de Davi, quando o morto é um judeu, né? Então, existe sim essa individualidade, mesmo assim, eles estão no mesmo espaço. Então, isso que é o interessante do cemitério militar, e por isso que na Primeira Guerra Mundial tinha até aquela ideia de alguns pais quererem trasladar os seus filhos, né, para os Estados Unidos, principalmente, né? E chegando lá, né, nos campos de batalha, eles viam aquele cemitério, eles entendiam que era melhor deixar o corpo do seu ente querido caído, sepultado onde ele morreu, e no grupo, pertencente ao grupo que ele estava. Ele já não era mais membro daquela família, daquela cidadezinha, ele tinha mais relação com aquele grupo. Além de outro aspecto interessantíssimo também, que a gente percebe nessa historiografia, que mostra que as pessoas achavam que eles seriam lembrados, e por isso a morte deles faria sentido, se eles estivessem nesse espaço coletivo, do que eu pegar o meu e levar para a sepultura do meu, lá no meu cemitério familiar, na sepultura familiar, né, no mausoléu familiar. Isso faria com que esquecessem dele. E esses cemitérios militares têm toda essa necessidade, né, de dar maior... reforçar essa memória, né? Isso que a gente está pensando aqui, é um lugar de memória. Esse lugar de memória ele é importante, porque ele tem que mostrar para que o cara morreu, né? Qual foi? Ele foi sacrificado por quê, né? Qual o sentido disso? Por que ele deu a juventude dele nesse sentido? Por você, por todos nós, enfim, pelo coletivo, né? Então, isso é bem interessante perceber nos cemitérios militares.
O cemitério militar brasileiro de Pistoia, ele foi criado em 2 de 12 de 44, o Brasil já estava em guerra desde setembro, então a gente teve soldados brasileiros que morreram e foram sepultados em cemitérios americanos, lá na Itália. Depois eles foram transladados lá para Pistoia, né? Eram 4 quadras para brasileiros, 2 quadras para inimigos, tinha barraca de necrotério, o cerimonial religioso, né, com o capelão, conforme a crença do soldado, né? E alguns civis italianos que trabalhavam como coveiros, etc. Né? Esse cemitério brasileiro, você pode passar, por favor? Ele fica ao lado de um cemitério que já existia lá em Pistoia, né? Um cemitério religioso, católico, né? Que fica do lado, o cemitério de São Roque. Até hoje eles estão lá. Mas claro que para fazer um cemitério você teve que ter todo o estudo, né? Estudo dos impactos, enfim, que a engenharia fez, e realizou, então, aqui tem algumas imagens desses sepultamentos lá de Pistoia, né? Eu queria comentar com vocês um aspecto, eu lembrei de vendo essa foto aqui, que os soldados eram enterrados não em caixão, com esse plástico, né? Esse invólucro, enfim. E aí teve um episódio que aconteceu que para a mídia, né, para o audiovisual, eles acham feio, né? Então, existia uma proposta de audiovisual da Globo, que entrou em contato comigo para perguntar, né, com a pesquisadora, perguntando como que era feito o enterro dos soldados italianos lá na guerra. E que a autora queria colocar que era no caixão. Eu falei, não era nesses sacos, né, já eram sacos padronizados, enfim. Daí ela falou que era desrespeitoso, que ela não ia colocar isso no audiovisual dela. Depois eu percebi que eles até cortaram toda a parte da febre, da guerra. Então, toda a assessoria, né, que foi tentada passar para a pesquisadora, que é responsável do audiovisual, não teve nenhuma serventia, enfim, não foi usado, foi cortado, porque é isso, né, gente? A ficção, ela não consegue entender que a realidade é importante, né? É importante você mostrar que não era um caixão de madeira bonitinho, que era um saco. Você está na guerra, você não vai ter tempo de fazer caixão para todo mundo, né? Tem lá o cara para fazer a cruz e olhe lá, né? Quantas formas de sepultar que você tem que fazer no improviso, né? Ou enfim, naquele padrão que a gente vê que existia, lógico, existia uma logística, mas toda essa logística, ela estava sujeita às várias formas de como as pessoas morriam, de como elas eram, de que forma você ia encontrar os cadáveres, etc. Né? Então, eu sempre falo, né, a história não é tão bonita, ela não é como a gente gostaria que fosse, né? Então, ela tem esses aspectos que são da realidade mesmo, da verdade. Pode passar, por favor. Esse cemitério militar brasileiro de Pistoia, ele permaneceu lá até 1960, quando ele se transformou num monumento militar votivo de Pistoia. Porque em 60, os corpos dos brasileiros foram transladados para o mausoléu do Aterro do Flamengo. Então, ele tem essa transformação. Não existe mais cemitério, embora, né, eu já também trabalhei com os livros de visitas, todo mundo que vai visitar e quer escrever o seu registro, lá que visitou, fala que é um cemitério, mas é um monumento votivo, porque em 67 foi encontrado mais um corpo de soldado brasileiro, foi levado para lá, e daí foi criado um espaço para a Chama do Soldado Desconhecido, que está lá na Itália. E a gente tem outro aqui no Aterro do Flamengo. Pode passar, por favor, para o próximo? Então, aqui são as lápides de Pistoia hoje em dia, essa do Max Wolff, eles mantiveram essas lápides, né, com o nome, e com uma cruzinha estilizada no cantinho, ela está na grama, né, num aspecto, foi retirada a cruz, que era geralmente cruz, né. Então, é um outro cemitério que tem lá na Itália, que esse cemitério é alemão. Pode passar, por favor. Essas são algumas imagens do repatriamento dos restos mortais, quando passaram lá em Lisboa, né, que eles fizeram uma escala. Pode passar, por favor.
E aí, esse é o monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial no Aterro do Flamengo, né, que eu também acho um local que todo mundo precisa visitar, né? Esse é um monumento, e embaixo tem a cripta, que é essa outra da foto que a gente está vendo aqui. Pode passar, por favor. Nessa cripta, então, as lápides são dessa forma, né? Ela não tem nem a cruz estilizada, desenhadinha, não tem, né? Ela é o mais total laica possível, embora a gente tenha visto ali naquela foto uma presença de um padre, porque é um espaço em que geralmente você tem cerimônias ecumênicas, né? Pode passar, por favor. E aqui eu queria destacar um aspecto. Nessa cripta, você tem uma imagem de Nossa Senhora, que estava lá na Itália, no cemitério, foi trazida. Você tem uma plaquinha da igreja protestante, e recentemente, em 2012, foi colocada uma estrela de Davi na parede, né, que é uma homenagem da comunidade judaica aos combatentes. Mas eu quero registrar que não teve nenhum morto judeu na febre. Inclusive, a gente tem até um que deixou de ser judeu, né, que é o caso do Salomão, que ele era um soldado judeu, e aí ele teve uma experiência mítica na guerra, e por causa de Santa Bárbara, segundo ele foi salvo, ele não foi morto, né? E ele se converteu ao catolicismo quando voltou para o Brasil, tá? Pode passar. O que eu queria mostrar com essa... Pode voltar, por favor? Com essa estrela de Davi, é isso, né? A comunidade judaica quis homenagear e colocou na parede do monumento, né? O símbolo. Então, assim, eu fico esperando agora as outras agremiações religiosas, porque todo mundo, então, pode, né, homenagear, e vamos colocar os símbolos das nossas religiões, né, lá no monumento, né? Quer dizer, é difícil, né, gente? A gente entende as homenagens, mas tem todo espaço para isso. Porque o que um leigo vai ver e vai ver lá na parede do monumento? Vai achar que são os judeus que estão enterrados, né? Não é, né? Então, percebam como há toda uma questão de novo, né? Do rigor histórico, que eu acho muito importante, porque você desrespeita todos os mortos dessa forma. Quando você não tem esse rigor, você não cumpre as vontades, né? Enfim, acabei apurando, né? Apressando um pouco, que eu vi que faltam 4 minutos, mas eu deixo mais espaço para a gente falar, né? A gente pode discutir outros aspectos. Eu só queria também falar que, pode passar, né? A capa do meu livro, que eu morria na guerra, Sociedade da Morte em Combate, né? Em que existem todas essas reflexões, né? Tá lá no site da editora CRV, mas tem outros sites também, tem e-book, enfim, que é essa pesquisa completa que eu fiz, né, essa tentativa de entender, então, qual que é essa relação da morte, da guerra, né, e a religiosidade, né. Então, percebam como esses aspectos da discussão da história da morte, eles são infinitos, eles ainda estão, assim, engatinhando no Brasil. Eu estou sempre ansiosa por ver novos pesquisadores trabalhando com esse tema, né? Ano que vem eu vou ser responsável por um dossiê da revista M, que é só sobre morte e guerra, que a gente tem já alguns pesquisadores trabalhando outros aspectos em outros conflitos, né? Porque é um campo que precisa ser estudado, analisado, né, no Brasil. A gente tem vários outros autores, pode passar, por favor, a bibliografia, enfim, né, nessa bibliografia a gente fala dos outros, pode passar mais uma vez, vários autores que trabalham com esse tema, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né, como Soldado Desconhecido, né, e percebam que é um tema que está sempre vindo, né, porque, infelizmente, a gente está com um novo conflito, mas a gente tem outros conflitos, e a gente tem conflitos em outros momentos históricos, né, de outros grupos sociais, né, tem toda uma questão, né, percebam que existe desde o fim da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, pode tirar, por favor, obrigada. No Tratado de Versalhes, a gente tinha já uma recomendação de como você tinha que proteger, né, o cadáver do inimigo,
né? Então, o inimigo caiu no seu território. Mesmo assim, você não pode vandalizar aquela sepultura, você tem que cuidar, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, para ter acesso aos cemitérios, né, alemães, cemitérios em que foram enterrados os alemães, a Alemanha demorou mais um pouquinho, né? Foi até em 1952 que eles tiveram essa permissão de cuidar dos cemitérios deles em outros países. Geralmente, esses cemitérios, eles são bem respeitados, o cadáver, o morto é muito respeitável, né? Como eu estava comentando antes de começar, menos em alguns lugares que são problemáticos, né? Quando as guerras são problemáticas, os cemitérios também acabam, né, sofrendo disso. No México existe o cemitério americano, lá das guerras, né, do México, no século XIX, e lá é um lugar bem difícil, né? Você não pode entrar assim de boas, como eu, pesquisadora, entrando, fotografando, que, né, a segurança fala que não pode. Quando existem eventos em memória, né, dos soldados mortos, alguns cemitérios você tem que fazer inscrição para você participar disso, em outros não. Na Segunda Guerra Mundial, como eu falei, aquela ideia da guerra justa, né, não tem problema nenhum. Mas, quando tem esses conflitos, né, em que essas questões não foram bem acabadas, enfim, bem finalizadas, existem ainda algumas mágoas, esses locais não são cuidados. A gente pode pensar lá em Moçambique, né? Pensar que os cemitérios dos portugueses também, algumas vezes, existem notícias que eles são vandalizados. Então, a população não quer saber que é o inimigo que está lá, né? São os portugueses que foram oprimir aqueles povos, enfim. Então, há toda uma relação de conflitos, né? Desses espaços cemiteriais, que também são ótimos para a gente refletir, né? Para a gente pensar as questões das religiosidades. Enfim, obrigada. Era isso.